Esta conferência será gravada agora. Muito bem, galera. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre punho e mão. Então vamos definir primeiro o que é essa parte, né? O que é o punho e o que é a mão? A gente já falou bastante isso na aula, naquela primeira aula que a gente falou sobre introdução, né? O que é punho, né? A gente até falou da confusão com pulso, né? Que a gente não pode confundir. Pulso é a sensação tátil das artérias. Punho é uma região que compreende, então, a parte distal do rádio da una e uma parte da mão que corresponde aos ossos do carpo e à base dos metacarpos, tá? Então, toda essa região que vai desde o rádio distal, da parte distal do rádio, da parte distal da una, até a base dos metacarpos, corresponde a uma região que eu chamo de punho, tá? E ela compreende várias articulações, na verdade, que a gente vai ver. Ela compreende a articulação entre o rádio e a una e os ossos do carpo, a articulação entre os ossos do carpo e a articulação entre os carpo e os metacarpos, tá? Então, toda essa região que vai desde o rádio e a una distal, que inclui os ossos do carpo, que são ossos curtos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e a parte proximal dos metacarpos corresponde a uma região, a um complexo articular que eu chamo de punho, tá? A mão, ela acaba sendo incluída nessa região, porque ela compreende desde, então, de uma prega que a gente tem na parte volar aqui do punho, na parte, uma pregazinha que está aqui, eu estou mostrando no meu vídeo aqui, ó, a pregazinha que tem aqui no punho. A partir disso, o segmento distal a essa prega eu chamo de mão, tá? Então, uma mão meio está incluída nessa região do punho, tá? A mão, então, é uma unidade funcional, é uma unidade que vai compreender, então, os ossos do carpo, vai compreender, então, os metacarpos, falanges, né? E as suas estruturas associadas, tendões, ligamentos, assim por diante, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o osso. A gente já falou sobre rádio una, eu vou abreviar aqui. Vamos falar depois sobre a parte funcional do rádio una. Fileira do carpo. As fileiras do carpo tem o escafoide, o semilunar piramidal pisiforme. A gente vai falar bastante, vamos mostrar a figurinha já sobre isso. É a fileira proximal do carpo. A fileira distal é formada, então... Tá errado aqui, desculpa, tá, gente? Escafoide, semilunar piramidal... Escafoide, semilunar... Trapézio, trapezóide, capital Tiamat. Tá errado aqui. Fileira distal, trapézio, trapezoide, apaga isso aqui, capital Tiamat, tá? O trapézio e o trapezoide captatemato representam a fileira distal do carpo, tá? Então, essas são as duas fileiras do carpo, escafoide semilunar piramidal pisiforme. Essa é a nomenclatura a partir da face da borda radial do punho até a borda lunar. E trapézio, trapezoide captatemato são os outros ossos a partir da parte radial também, em direção lunar, da fileira distal do carpo. Bom, então esses são os ossinhos do carpo, né, que a gente falou agora. A gente vai ver alguns, tem uns detalhes que a gente vai chamar a atenção aqui, bem brevemente, tá? Para não vou entrar em detalhe em acidente de osso do carpo, a gente não precisa entrar nesse detalhe, é desnecessário, mas alguns a gente vai chamar um pouquinho a atenção aqui, né? Primeira coisa que a gente vai chamar a atenção é em relação aqui ao escafoide, né? Ele tem um formato de um barco, por isso o nome de escafos, né, que é barco. O escafoide é o formato de um barco, ele tem esse formato que tem um polo distal, tem uma região estreita que a gente chama de colo, né? E aqui um polo distal. Então, o polo proximal que articula com o rádio, o polo distal que articula com o trapézio, e aqui eu tenho o colo, a parte estreita do escafoide. É um osso muito importante porque ele é um osso que ele é todo coberto de cartilagem, também tem muito pouca partes não cobertas por cartilagem, o que faz a sua irrigação sanguínea ser bem débil, bem frágil, tá? O semilunar, como o nome diz aqui, ele tem um aspecto semilunar, né? Ele tem uma articulação aqui com o escafoide, tem uma articulação com o rádio aqui, né? E vai ter uma articulação com o rádio, uma força específica do rádio. Aqui eu tenho a articulação dele com o capitato, com o amato e com o trapézio, tá? Bom, vamos lá. Então, esse é o escafoide, é o osso, o segundo osso de radial palmar na fileira proximal do carpo. Muito bem. O piramidal, então, ele tem um formato em pirâmide, né? Então, um formato piramidal, como me diz, né? E aqui o nosso pisiforme. Esse pisiforme ele vai estar totalmente aqui articulado nessa face aqui do piramidal, tá? O que faz com que ele, na verdade, não represente bem funcionalmente um osso da fileira proximal do carpo. Ele é muito mais um osso, que a gente vai ver depois, sesamoide do osso flexor ulnar do carpo, tá? O flexor ulnar do carpo, vocês viram no antebraço, um dos músculos superficiais do antebraço, ele
inclui o osso pisiforme antes da sua inserção no quinto metacarpo, tá certo? Então, esse pisiforme, na verdade, ele não é funcionalmente bem, ele não é bem funcionalmente um osso da fileira proximal do carpo, ele é um osso que vai estar acima do piramidal, que é o nome de triquetrum, tá? Como um osso sesamoide do flexor anular do carpo. Bom, então a gente já falou aqui dos 4 ossinhos da fileira proximal do carpo. Agora, começando a fileira distal do carpo, eu tenho o trapézio, um osso que a gente vai ver depois, é muito importante, porque o trapézio ele faz uma articulação aqui, olha, como você está vendo aqui, olha, com o primeiro metacarpo, tá? E essa articulação que ele faz com o primeiro metacarpo é uma articulação importantíssima, que é uma articulação que ele através dessa articulação que a gente vai ter oponência, que é uma característica da mão, a possibilidade não só de fazer flexão do polegar, está no meu vídeo aqui, ó, flexão do polegar, extensão, adução e abdução, mas também ele roda sobre o seu próprio eixo aqui, olha, e ele roda em cima do trapézio para fazer oposição nas polpas digitais dos outros dedos, tá certo? Bom, o trapezoide vem logo a seguir, é um osso mais simples, mas é um osso de ligação, e aí eu tenho 2 ossos importantes, o capitato, importantíssimo no punho. O capitato ele vai ser um osso de ligação. Ele antigamente era chamado de grande osso, porque ele é um osso de proporções bem relevantes no carpo. E ele vai, depois em seguida ele é chamado de grande osso, o capitato atualmente. Em seguida ele eu tenho um amato, que tem a sua grande importância por ter sua ligação aqui com o piramidal, né? Ele vai ter sua articulação depois com o capitato, que é lateral a ele, articula com 2 ossos aqui, o quarto e o quinto metacarpo, né? Então essa é a importância maior dele, tá? Depois a gente vai ver isso melhor. E aqui eu vou ter uma característica dele, o gancho dele, essa proeminência que a gente chama de âmulo ou hook, gancho do amato, que fazia ele ter o nome antigo de osso ganchoso, tá certo? Bom, vamos ver aqui na figurinha aqui, olha o que eu falei aqui, olha. Eu tenho isso aqui, o punho vai desde o rádio eônio distal, inclui aqui a fileira proximal e distal do carpo e inclui a base do metacarpo. Então, tudo isso aqui, olha, é punho, tá? Tudo isso aqui é punho. Olha só o que eu vejo aqui. O osso escafoide articulando aqui, olha, com o rádio, com o semilunar. Aqui uma articulação dele com o trapézio e com o trapezoide, tá vendo? O escafoide é um osso importantíssimo, é um osso-chave, tá? Porque ele articula com os seus integrantes aqui da fileira e ele também articula com os integrantes da fileira distal. Aqui eu tenho semilunar, olha só, os dois articulando com o rádio, tá vendo? Olha. Aqui, o piramidal e o pisiforme acima dele, tá? Então ele não está na fileira em linha com os outros, ele está superior, ele está superficial, ele está volar. Aliás, esse termo volar é importante. Quando é que a gente usa volar? Volar é um sinônimo de anterior, tá? Quando eu falo que uma história anterior e posterior, lembra aquela aula do Cavazoy, a primeira? Quando eu uso volar no antebraço, eu posso usar o termo volar só no antebraço. Eu não posso usar o termo em outra região. Não posso usar na mão, tá errado. Na mão eu posso usar o termo palmar, tá certo? Então o termo volar é um termo do antebraço, assim como o palmar é um termo da mão, tá? A fileira distal, olha aqui que eu tenho. O trapézio articulando com o primeiro, o trapezoide articula com o segundo, aqui o capitato articula com o terceiro e o amato articula com 2, quarto e quinto, tá certo? Eles se articulam entre si e o que faz o elo de ligação aqui, olha, é o escafoide e o capitato, tá certo? Eles ligam as fileiras próximo ao no carro. É como se os dois tivessem isso aqui, olha, tivesse uma ligação aqui, ó, tá? Para unir as duas fileiras, o escafoide e o capitato, tá certo? Muito bem. Aqui eu tenho a base do primeiro, base do segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpos. Percebe aqui uma coisa interessante aqui, olha. O rádio articula com a fileira proximal do carpo e a una. A una não tem uma articulação direta com os ossos da fileira proximal do carpo, tá? A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. Bom, só para mostrar funcionalmente o rádio, então, ele tem uma face, então, uma face carpal, uma face está voltada com o carpo, tem uma fossa lateral do escafoide, né, uma parte aqui do escafoide aqui, que é perto aqui dessa extremidade, que a gente chama de processo estiloide. Tem uma crista, normalmente, no meio, que separa a área de articulação com o escafoide da área de articulação com o semilunar, tá certo? Uma característica interessante é que o rádio distal ele tem uma inclinação uma inclinação radial, ou seja, a obliquidade dele aqui, olha, desde o estiloide até a face medial dele, de 22 a 25 graus,
e uma inclinação palmar, ou seja, a superfície, a sua articulação distal não é reta, não é na mesma linha ou perpendicular ao osso, ou à diáfise do rádio, mas ela faz uma leve inclinação de 11 graus, certo? Muito bem. Outro dado interessante dessa anatomia é a gente perceber o seguinte, que a articulação do rádio aqui, olha, é direta com o carpo, mas a articulação da una com o carpo, ela é indireta através de um menisco, de uma cartilagem aqui, a fibrocartilagem, tá vendo, olha? Que a gente chama de menisco unocárpico, tá? Ela complementa aqui, olha, como se ela desse continuidade à concavidade aqui, olha, da face articular do rádio. Então, esse sistema aqui, que eu chamo de sistema unocárpico ou fibrocartilagem triangular, é um sistema fibroso que forma-se a partir da margem carpal, da fossa sigmoide. A fossa sigmoide é a fossa onde articula aqui com a cabeça da una, tá vendo? Insere-se na base do recesso estiloide, na base aqui do processinho estiloide aqui, tá vendo? Também se inserindo no osso do carpo e quinto metacarpo. Então, na verdade, ela começa a articulação com a una aqui e ela vai até o estiloide da una e vai até os ossos do carpo. Então, na verdade, os ossos do carpo eles passam a se articular aqui, olha, como se fosse uma articulação esférica que é. Então, a primeira parte da articulação do punho é a articulação rádio e unocarpal, formando ali uma articulação esférica com os ossos do carpo, tá certo? Muito bem. Quando a gente olha essa figura aqui inicialmente aqui, a gente também tem a ideia que isso aqui é uma anatomia completamente plana, a gente não está vendo tridimensionalmente, né? Mas quando a gente olha aqui, olha, a fileira proximal e a distal do carpo, opa, deu um problema aqui, perdão. Elas formam aqui uma concavidade anterior, uma concavidade palmar, tá? Na fileira proximal aqui, olha, eu tenho escafode, aqui já está pegando uma parte que o escafode pega duas fileiras, tá? O escafode, o capitato, o amato, piramidal e pisiforme, tá vendo? Por que eu estou vendo o capitato aqui? Porque o capitato invade essa fileira, o amato também, tá? Mas vamos lá. E aqui eu estou vendo o trapézio, trapezoide, capitato e amato, tá? Quando eu olho nessas duas imagens, eu vejo o seguinte, que todos eles formam essa concavidade aqui em sentido anterior, tá? Sendo que chama atenção porque essa região do punho a gente vai chamar de canal do carpo. Canal do carpo, não túnel do carpo. Porque só passa a ser túnel do carpo quando eu tenho um ligamento aqui, olha, em cima, tá vendo? Que vai fechar aquele canal, tornando aquele canal um túnel, tá? Então, na anatomia óssea, eu tenho um canal do carpo. Na anatomia do cadáver, com partes moles, eu vou ter o túnel do carpo formado aqui. Mas é importante a gente saber que as saliências que vão ligar aqui para fechar o túnel são o pisiforme, o escafoide, aqui o trapézio, o tubérculo do trapézio e o gancho do nosso amato aqui, olha, o ganchoso, o gancho do amato. Bom, como eu falei aqui, toda essa articulação funciona aqui integrada, né? A articulação do punho. E eu botei aqui, essa figura é no nível do terceiro metacarpo, né? Então ela corresponde aqui, olha, se a gente for olhar bem aqui, a esse ponto aqui onde eu tenho o capitato articulando aqui. Então a gente está vendo aqui, na verdade, aquela figura, o rádio, aqui eu estou vendo semilunar, o capitato e o terceiro metacarpo, tá certo? Então vamos lá, rádio, semilunar, capitato, terceiro meta. Tá? Então percebe que a inclinação do rádio é 10 graus para o anterior, o semilunar está aqui encaixando aqui no rádio, o capitato está articulando com ele e o terceiro metacarpo também. Quando eu faço aqui a extensão, por essa angulação ser para frente, aqui para anterior, esse semilunar bate aqui, olha, e não deixa ele vir muito para trás. Por sua vez, o capitato roda mais, fazendo a extensão do punho. Então, eu posso dizer que na extensão do punho, eu tenho um movimento maior na articulação intercárpica, tá vendo? Entre fileiras, o carpo, do que na articulação radiocárpica. É diferente de quando eu faço a flexão do punho, onde eu não tenho mais batente aqui, olha, e o meu semilunar corre fácil aqui, olha, na superfície do rádio. E o capitato roda também aqui para frente. E eu tenho a flexão do punho, tá certo? Então eu tenho uma boa amplitude na articulação radiocárpica, menor um pouquinho, por adaptação, na intercárpica. E lembrar que esse movimento é um movimento de rolamento, não é só um movimento de dobradiça. Tá? O que caracteriza essa articulação ser uma articulação esférica.
porque a dobradiça ela é exatamente como é essa aqui, olha, do capitato com semilunar, onde eu tenho um ponto de rotação fixo aqui, o centro da minha dobradiça, tá certo? Muito bom. Vamos lá. Então, esses são os ossos metacarpos, né? A gente tem do primeiro ao quinto. A diferença aqui é que o quinto tem um formato um pouquinho mais pontiagudo aqui na parte mais lateral dele. E o primeiro metacarpo tem essa superfície articular mais triangular, né? Articulando com o trapézio. Muito bom. Vamos passar dele. Então, depois disso, eu tenho as falanges proximal, médio e distal, né? Proximal, médio e distal, proximal, médio e distal. Só o polegar que eu tenho duas falanges. Eu tenho proximal e distal, eu não tenho falange média, tá? Outro ponto muito interessante que a gente falando nessa imagem aqui é a nomenclatura dos dedos, tá? Bom, a nomenclatura que inicialmente foi atribuída seria a nomenclatura de dedos por números, tá? Então eu utilizo algarismos romanos, tá? Para falar primeiro com o número romano, dedo da mão. Tem que falar assim, primeiro dedo da mão, segundo dedo da mão, terceiro dedo da mão, quarto, quinto dedo da mão. Eu posso utilizar, no caso da mão, alguns nomes que a gente atribui. Polegar, indicador ou index, com X no final. Terceiro dedo é o dedo médio, tá? É o eixo médio, o eixo central da mão. Quarto dedo ou dedo anular, tá? Quinto dedo ou dedo mínimo, tá? Essa é a nomenclatura da mão. Tem uma outra nomenclatura mais antiga, né? A gente faz um pouquinho do dedo da mão, primeiro dedo da mão. Eu acho uma nomenclatura muito chata de usar. Antigamente a gente chamava muito de dedos quando era da mão e artelhos quando eram dos pés, tá? O que é muito mais semelhante à anatomia traduzida para o inglês, né, americano, em que eles usam toes para dedos dos pés e fingers para dedos da mão, tá? Simplifica bastante, né? Depois a gente mudou para quirodátilo e pododátilo, né? Que era uma nomenclatura que veio a seguir, ainda é muito utilizada, tá? E você vai ouvir bastante isso em pronto-socorro, em atendimento médico. Quirodátilo, pododátilo. Quiros é mão, dáctilo é dedo, né? Podos é pé, dáctilos é dedo, tá? Então, quiro e pododátilo são nomes também atribuídos, mas é a nomenclatura antiga. A nômina mais atual, a terminologia atual, usa o termo primeiro, segundo, terceiro dedo da mão, quarto dedo da mão, quinto dedo da mão ou do pé, ou a nomenclatura que eu passei para vocês agora, tá? Esse nome de quirodáctilos ele foi retirado, não é um nome bom para traduzir português, e acho também que remontava uma coisa de pterodátilo, então acho que uma coisa que foi meio Jurassic Park, eles tiraram. Muito bem. A artrologia, então, a gente não vai entrar em detalhes, eu vou falar rapidamente aqui sobre isso, né? Até porque a gente tem muita nomenclatura aqui que é lógica, ela é muito dedutível, tá? E a gente vai ver nessa figura, para ver bastante isso. Tem alguns aqui que eu vou chamar mais a atenção, que eu acho que são mais interessantes, mais importantes, né? Mas nada mais do que isso, não, tá? Bom, o que eu acho que é importante, então, aqui em relação à nomenclatura dos ligamentos? Primeiro, os ligamentos volares, e eu tenho também os ligamentos dorsais da mão, tá? São os volares mais importantes, eles são mais resistentes, os volares, do que os dorsais, tá? Bom, na mão aqui que eu tenho de importante aqui, primeiro, todos os ligamentos eles são entre os ossos do carpo ou entre fileiras, tá? Alguns fogem essa regra aqui e abrangem mais de uma fileira ou mais de um componente, como por exemplo aqui, o ligamento uno-capitato, aqui ó, uno-capitato, que ele vai para o capitato e dá um bracinho para o pisiforme aqui, por exemplo, tá? O ligamento que eu acho mais importante aqui em termos de estabilidade do punho é o ligamento radioescafo-capitato. Acho que esse é um ligamento importante para a gente conhecer. Ele é muito frequentemente associado a algumas lesões do punho que dissociam as fileiras do carpo, tá? Exatamente porque eu tenho aqui as duas estruturas ósseas fundamentais na estabilidade do carpo, o escafoide e o capitato, tá? Então esse ligamento aqui, o radioescafo, para aqui no escafoide e vai para o capitato, é um ligamento muito importante no punho. Assim como esse ligamento uno capitato aqui, olha, faz a outra base desse ligamento circunferencial aqui. Ele parece um U, tá vendo? Olha, o radioescafo capitato e o uno capitato, tá certo? Bom, o ligamento também é esse aqui, ó, ligamento radiolunátil, rádio semilunar longo, é esse aqui, rádio semilunar longo e o rádio semilunar curto.
na verdade, mostrando que o semilunar ele é um osso importante de rotação do punho. Quando eu faço esse movimento aqui, olha, que eu vou chamar de abdução e adução da mão, né? A abdução ou adução da mão, vamos dar um tchauzinho aqui, olha, ele é um estabilizador do semilunar na sua rotação, na sua translação por sobre aquela superfície côncava que a gente falou agora há pouco, tá certo? Então, se eu pudesse chamar a atenção de alguns, eu chamaria a atenção aqui do rádio escáfo capitato ou escáfo capitato, os dois aqui importantes, e os ligamentos rádio-semilunares curto e longo. São 2 ligamentos aí, ou 4 ligamentos, na verdade, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Tá? O resto é intercápio. Bom, aqui eu tenho, então, uma parte importante disso aqui, é esse ligamento aqui radiocarpal, dorsal, ele é um todo aqui, é uma massa de ligamentos também que vão ter várias. A gente, em geral, chama de ligamento radiocarpal dorsal, tá? Mas é menos importante, tem menos... Quando eu retiro aquela parte superficial desse ligamento, por exemplo, que eu tiro esse ligamento aqui de cima, esse U que a gente falou agora há pouco, olha, eu tiro eles, eu vou ver essa imagem aqui. Nessa imagem aqui, eu vou ver 2 ligamentos bem interessantes, bem importantes. Um ligamento que a gente não tinha visto lá na frente. É esse ligamento aqui, olha. O ligamento escáfo-semilunar. Esse ligamento escáfo-semilunar também é importante, porque na translação do punho, todos são importantes, mas para chamar a atenção de alguns mais relevantes. Na translação aqui do movimento do punho, abdução e adução, dando um tchauzinho aqui, olha, esse ligamento é que mantém associado o escafoide e o semilunar nessa concavidade aqui. E o seguinte é esse aqui, olha, que é o semiluno piramidal. O semiluno piramidal mantém a estrutura da fileira proximal do carpo aqui íntegra, tá vendo? Tá? Então, esses dois aqui, o semiluno piramidal e o escáfo semilunar, são 2 ligamentos importantes que a gente vai chamar atenção. É um intercápio normal, são mais profundos um pouquinho, são cobertos pelos ligamentos que saem do rádio, que eu retirei aqui, aquele usão, mas são 2 ligamentos que eu vou chamar a atenção de vocês. Tem uma lesão que é muito frequente, que é uma lesão em que a pessoa cai apoiada sobre a mão em extensão e esse ligamento acaba rompendo aqui por uma força provavelmente aí de tensionamento de todos os ossos do carpo. Então esse ligamento rompe e é um dos mais frequentemente rompidos nessa região. O sinal quando ele rompe chama sinal de Terry Thomas, que era um comediante que tinha os dentes da frente separados, os incisivos centrais separados. Tá? Então esses ossos separam e essa dissociação é tão grave que ela leva tardiamente a uma disfunção completa do movimento do punho. Tá? Muito bem. Então essa aqui é a peça já com as estruturas aqui, né? O que eu vejo aqui? Eu vejo uma outra dado importante que é o retináculo dos flexores, né? Fechando aqui o nosso túnel do carpo, tá vendo? Então aqui o túnel do carpo ele está fechado, ele era um canal côncavo dos ossos do carpo, a gente já mostrou. E aqui eu vejo ele fechado aqui, olha, pelo retináculo dos flexores. Lembra aquelas estruturas que vão fechar esse túnel do carpo? O piramidal, de um lado aqui, olha, o piramidal, aqui ó, articulando com o metacarpo, tá vendo? O primeiro meta, tá vendo? Olha, piramidal e o escafoide, do lado radial. Do outro lado aqui, o que eu vou ter? O amato e aqui o pisiforme, fechando aqui a fileira, o retináculo, né? Na parte medial do punho. Lembra que eu falei que o nosso pisiforme era um osso sesamoide? Olha ele aqui, olha, flexor lunar do carpo, ele contendo ali o pisiforme e depois esse flexor do carpo se inserindo na base do 5º metacarpo. Tá? Vocês viram isso aí em antebraço, só para a gente relembrar isso aí. Tá? Aqui eu rebati, então, a face antebraquial junto com o palmar longo, tá vendo? Que vão estar cobrindo esse túnel do carpo aqui superficialmente. Bom, para começar o punho, então, a gente vai dividir a mão, desculpa, a gente vai dividir, a gente falou sobre ossos, articulações, né? Estou passando um pouquinho para tecido fibroso agora. A gente já falou de alguns ligamentos, falamos aí do retináculo dos flexores, do túnel do carpo. Aí a gente vai falar depois do conteúdo, mas o túnel do carpo ele contém 9 tendões e o nervo mediano, tá vendo? Por isso ele é muito frequentemente relacionado a síndromes de compressão desse nervo mediano. Então eu vou estar falando sobre isso em inervação. Bom, o que é a aponeurose palmar? A aponeurose palmar é uma expansão tendinosa, provavelmente, do palmar longo, tá? E um pouquinho de contribuição da face antebraquial, na face do antebraço. Mas é uma expansão tendinosa. Essa expansão tendinosa, ela cobre a palma da mão e ela acaba tendo ligações aqui com envoltórios
dos tendões flexores. Foi o que o Berlim falou na aula dele. Ele não tem ligação direta com os tendões flexores, o tendão fica solto, mas ele tem ligação com os envoltórios, com a cobertura, o revestimento desses tendões flexores. Por isso, ele pode levar, não só quando essa aponeurose ela fica encurtada, ela tem uma doença, a relação dela chama doença de Dupuytren, ela forma as nodulações nessa aponeurose, como também ela acaba tracionando esses tendões, criando deformidades em flexão dos dedos e da mão. Tá? A aponeurose, a gente conhece ela como uma camada zero, né? A camada mais superficial do punho, a da mão, desculpa, que tem a pele como cobertura, em seguida um tecido celular subcutâneo, e logo a seguir eu tenho a aponeurose palmar. Tá? Lembra que esse termo aponeurose, ela representa o que é um tendão chato, então é uma expansão tendinosa, ela é um tendão, ela é uma aponeurose. Ela também serve para a gente dividir 3 compartimentos da mão. Um compartimento aqui que fica lateral a ela, que a gente chama de região tenar, tá? Tenar, e que corresponde a músculos relacionados ao polegar. Região hipotenar, tá? A região oposta, lateral, medial à aponeurose palmar, e que tem relação com os músculos intrínsecos da mão que vão para o quinto dedo, tá? E a aponeurose palmar, ela acaba revestindo, acaba sendo superficial a um compartimento da mão que passam tendões que vão para o terceiro, segundo ao quinto dedo, tá? Que é o compartimento palmar central da mão, tá legal? Essa aponeurose palmar, ela passa a ter feixes, ela vai se dividindo, formando feixes para cada dedo, né? Como se fossem expansões para cada dedo, se subdividindo, e acaba tendo uma parte transversal que une essas partes, tá? Aqui em cima eu tenho uns ligamentos que são os ligamentos natatórios, né? Porque formam como se fosse a lâmina natatória, né? Da patinha, do pato, né? E é isso. Bom, isso aqui é um diagramazinho para mostrar a ligação dos tendões flexores com a aponeurose palmar, tá? A aponeurose palmar, então, ela vai estar vindo aqui em cima, nessa região aqui, olha, a aponeurose palmar. O tendão flexor está passando aqui embaixo, né? E ela vai aqui passando, criando esses feixes aqui, olha, que vão se interligando aqui nas bainhas e nos ligamentos aqui que vão unir essas bainhas aos tendões, chamados ligamentos de Cleland e ligamento de Grayson, tá? Então a ligação ela é indireta, tá vendo aqui, olha, ligamento de Grayson, tá vendo? Tá? A corda espiral, isso a gente não vai entrar em detalhe não, mas a ligação ela é indireta, mas é uma ligação que pode criar deformidade de flexão dos dedos na doença de Dupuytren, que é essa doença aí. A doença que inicialmente vai criar nodulações, encurtamento dessa aponeurose, ela vai encurtando e vai contraturando a palma da mão, e depois ela pode, através daquelas vias que a gente falou, atingir os dedos, criando deformidades também nos dedos em flexão. Então, os dedos ficam com aspecto contraturados. Esse termo contraturado não é um termo ideal, né, porque não é um fenômeno muscular, é um fenômeno puramente de tecido fibroso, um encurtamento desse tecido fibroso, e a causa ela é conhecida como idiopática. Idiopática é quando a gente não determina a causa, a gente não explica a causa, né? Não tem causa conhecida. Bom, então só para a gente rever aqui, esse é um corte transversal da mão. Aqui a gente vê bem, olha, o compartimento central da mão, tá vendo? A região hipotenar, a região tenar, que é a região do polegar, tá vendo? Os músculos do polegar. Então, quando a gente fala agora da parte muscular, a gente vai tentar se subdividir nessas regiões, tá certo? A gente vai falar da região tenar, os músculos que vão para o polegar. A gente vai falar da região hipotenar, os músculos que vão para o quinto dedo. A gente vai falar do compartimento central, que são músculos que a maioria vocês já conhecem, e que são músculos que a gente chama de extrínsecos, porque eles têm origem no antebraço e vão para a mão. Tá? Os músculos que têm origem e inserção na mão, como aqui da região hipotenar ou tenar, são chamados de músculos intrínsecos da mão. Além desses dois compartimentos, desses 3 compartimentos, tenar, hipotenar e central, a gente vai falar do compartimento que a gente chama de interósseos. O que são os compartimentos? Compartimento interósseo, ou região interóssea, seria a região que não é nem palmar nem dorsal. Ela está no plano dos ossos, no caso, os metacarpos. Tá? E também tem músculo nesse espaço, que a gente chama de músculos interósseos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse músculo também depois. Por último, aqui, olha, o compartimento dorsal da mão,
que são os tendões extensores do punho e dos dedos, que a gente também vai falar. Então, quando a gente vai dividir a musculatura, a gente vai falar de região tenar 1, região hipotenar 2, região central 3, região interóssea 4 e vamos falar de região dorsal ou extensora 5. Tá? Lembrar que aqui, olha, eu tenho a aponeurose palmar, eu tenho o septo hipotenar, tá vendo? E o septo aqui oblíquo, tá? É esse septo aqui que separa o compartimento central da região tenar. Tá legal? Vamos lá. Bom, a gente vai ter outra filme para mostrar sobre isso, né? Mas no compartimento central, a gente vai falar depois específico do compartimento central, os tendões flexores são cobertos, também os extensores a gente vai ver depois, são cobertos com bainhas sinoviais. O que é isso? Quando a gente pensa em bainha sinovial, a gente falou sobre membrana sinovial, como falou, de articulações, tá? Mas lembrar que os tendões do pé, da mão, aí vocês viram esse antebraço, são tendões muito longos e tendões considerados tendões de longa excursão. Ou seja, esses tendões, quando a gente mexe aqui, faz moendo na mão aqui, ó, eles correm muito, assim, eles têm muita excursão pelo seu espaço. Eu falo assim, é diferente do outro músculo, por exemplo, como o músculo do pé, por exemplo, o músculo ou o bíceps mesmo, apesar de você ter um movimento amplo no cotovelo, ele, como ele é bem proximal no antebraço, a sua inserção, ele tem uma excursão pequena. Ele vai e volta, vai e volta. Ele tem um pouco de trajeto de excursão. Esses não são muito longos o seu trajeto, a sua excursão. Daí aumenta o seu atrito. Então é importante essa bolsa sinovial cobrindo esses tendões para que esses atritos que vão acontecer entre os ossos do carpo e entre eles próprios mesmo, não criem processos inflamatórios, tá certo? A diferença aqui é que você tem uma bolsa radial, que é do polegar, tá vendo? O tendão do polegar, ele tem uma bolsa própria. A bolsa ulnar, que vai para o quinto, tá vendo? E depois os segundo ao quarto dedos são bainhas sinoviais isoladas. Aqui está coberto tudo junto, mas depois a bolsa radial, a bolsa ulnar e o segundo ao quarto dedo ficam isolados. Tá? Isso é muito importante, por exemplo, infecção de dedo. O cachorro mordeu o terceiro dedo e infeccionou ali. Essa infecção do terceiro dedo, ela não tem como dissipar pelo tendão para o antebraço. Diferente, por exemplo, uma mordedura de cão aqui infectada no quinto dedo, que a infecção vai correr para essa bainha e ela vai estender o antebraço, assim como no polegar. Bom, vamos falar de músculo especificamente? O que eu vou ter de músculo, então? Vamos falar da primeira região, chamada região tenar. Tá? Eu tenho, primeiro, tem 3 músculos nessa região. Tá? Aqui em vermelho, eu tenho o flexor curto do polegar. Lateral a ele, eu tenho o abdutor curto do polegar. Tá? Flexor curto, abdutor curto do polegar. E inferior, profundo aos dois, eu vou ter o músculo oponente do polegar. Tá? Todos eles têm origem através do túnel do carpo e dos ossos do carpo e a sua inserção na falange proximal, do polegar, tá certo? Então tem flexor curto, abdutor curto e oponente. A função fica óbvia aí, né? Lembrar que eu tenho o abdutor longo do polegar, eu tenho, eu já vi no antebraço, eu tenho o flexor longo do polegar também, que é um músculo da camada profunda anterior do antebraço, e o oponente ele é único. Então tem esses 3 músculos na região tenar. A função deles é fletir a metacarpo falangiana, tá? Então, por exemplo, o flexor curto do polegar, ele vai fazer esse momento aqui de flexão da metacarpo falangiana. O abdutor curto também, ele abduz através da tração sobre a falange proximal. E o oponente da mesma forma, tá certo? Diferente do flexor longo do polegar. O flexor longo do polegar, ele é um músculo antebraço, e a sua inserção na falange distal, não na proximal. Então, a função dele é a função de flexão da falange distal do polegar. É claro que quando você pensa, vamos falar dos outros, mas a gente vai falar logo aqui, quando você pensa em função de, bom, por exemplo, flexor longo, ele vai do antebraço e tem a sua inserção na falange distal do polegar, né? E ele vai fletir a falange distal, fazer a flexão da interfalange, esse movimentinho aqui que eu estou fazendo, olha. Esse movimento é típico do flexor longo do polegar, longo, tá? Típico. Então, se eu quero testar especificamente ele, eu faço aqui, ó. Mas é óbvio que ele passa aqui, olha, do antebraço passa pelo punho, passa pela fileira do carpo, passa pela metacarpo falangiana e vai até a falange distal. Então, todo esse trajeto ele contribui de alguma forma, tá?
fletindo o punho, fletindo a metacarfalangiana e fletindo a interfalangiana do polegar, que é o seu objetivo final, tá? Só que nessa articulação ele é o único que faz essa função, tá? Então, obviamente, o paciente que tem lesão no flexor no polegar, ele perde um pouquinho de potência de flexão da metacarfalangiana? Perde, mas ele perde completamente da interfalangiana, tá? Então, o seu trajeto todo, ele é responsável por algum grau de movimento. Então, você vai mostrando aí o movimento da mão, né? Isso aqui é um movimento de flexão da metacarfalangiana, tá fletindo aqui, olha. A flexão aqui da metacarfalangiana e interfalangiana. Aqui é a oposição, né? Aqui é a abdução de 90 graus, né? Que é a adução, desculpa, de 90 graus, e a abdução para cá. Bom, esse músculo que está aqui nessa região aqui, olha, vou mostrar agora para vocês. Esse músculo que está aqui, olha, em vermelhinho aqui no meio. Você vê que ele não está colorido como os outros porque ele não é considerado da fileira proximal, da região tenar, tá? Aqui eu tenho, olha, o músculo flexor curto do polegar, abdutor do polegar, o flexor curto aqui ele foi retirado, né? Está cobrindo os outros dois, e o oponente está ali embaixo. Esse músculo aqui é o músculo adutor do polegar. Ele tem uma cabeça transversal, que tem origem no terceiro metacarpo, e a inserção na falange proximal, e eu tenho a cabeça oblíqua, que tem a origem aqui do terceiro e quarto base do metacarpo, e do capitato principalmente, e a inserção na falange proximal, tá? O adutor do polegar, apesar dele não ser um músculo contido num compartimento facial da região tenar, ele é um músculo que ele envolve movimentos do polegar, tá? Mas ele não compartilha nem o compartimento facial e nem compartilha a mesma inervação da região tenar, tá certo? Vamos lá. Bom, a região hipotenar, ela é muito semelhante, né, à região tenar. O que eu tinha na região tenar? Eu tinha flexor curto, abdutor curto e oponente embaixo. Na região hipotenar, eu tenho o mesmo formato, o mesmo desenho. Eu tenho abdutor do dedo mínimo, não curto, porque não tem longo, né? O flexor curto do dedo mínimo e por baixo o oponente do dedo mínimo, tá? Esses três músculos ali. A questão do oponente do dedo mínimo é uma questão controversa, porque apesar de ser um músculo presente, mas ele é muito resquicial, ele não tem a função de oposição, não tem essa função. Mas como articulação entre o amato e o quinto metacarpo é uma articulação muito móvel, você pode pegar a sua mão, você vai testar aqui, ó, faz isso aqui, olha, esse momento aqui, ó. É uma articulação bem móvel, mas é muito mais móvel em flexão do que em oposição. Ela não tem rotação sobre o seu próprio eixo. Então, teoricamente, essa articulação entre o amato e o quinto metacarpo, ela não é própria ao movimento de oponência, como é a primeira articulação, tá? A articulação trapézio metacarpiana, tá certo? Então, a trapézio metacarpiana, ou seja, do polegar, ela tem uma boa adaptação à função de oponência, o que não acontece na articulação entre amato e quinto meta, tá certo? Mas tem um músculozinho lá que tem essa função. Bom, então tá aqui, então, a região tenar, a hipotenar. Essa elógio hipotenar também é coberta aqui, olha, por um chamado palmar curto, né? Que tem a mesma expansão tendinosa que o palmar longo para a aponeurose do palmar. Então, ela cobre, ela é superficial, a elógio hipotenar, ela cobre, está bem superficial, abaixo do subcutâneo. E esse músculo quadrangular, que tem origem facial e tem inserção na aponeurose, é chamado de palmar curto. Tá bom? Bom, então falando um pouquinho sobre a região central do punho, foi até um slide bacana que o Iberlink botou, do spaghetti wrist, né? Se você pensar, o spaghetti wrist é punho espaguete, ela é muito comum hoje em dia em corte do index, ou em tentativa de autoextermínio, né? Tentativa de suicídio, é quando a pessoa corta o punho, né? Que é uma prática frequente em tentativa de suicídio, né? Não corta, não suicida ninguém e dá um trabalho danado para o cirurgião e uma perda de função depois para a pessoa muito grande, né? Uma tristeza muito grande. Mas essa região, então, a gente corresponde à região central da mão, onde os tendões extrínsecos entram pelo túnel do carpo e chegam ao compartimento palmar central, tá? Então é esse compartimento que a gente está lidando aqui, tá? Nesse compartimento aqui, a gente vai encontrar, então, 9 tendões e um nervo aqui, flexor longo do polegar. Aqui, olha,
os 4 flexores superficiais dos dedos e os 4 flexores profundos dos dedos, tá certo? Não é bem com essa organização que está mostrada aí, não. Normalmente, os flexores profundos dos dedos eles estão alinhados, segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, são bem alinhadinhos, mas a fileira, a parte do flexor superficial dos dedos, quando entra no túnel do carpo, ela aperta e faz esse aqui, olha. O terceiro e o quarto, esse é o método de gravar isso, olha. O terceiro e o quarto ficam sobre superficial anterior ao flexor do segundo e quinto, tá? Então, aqui está mostrando mais ou menos, mas aqui o terceiro e o quarto estão aqui, o segundo está embaixo do terceiro e o quinto está embaixo do quarto aqui, tá certo? Normalmente é isso que acontece. E o mediano, ele tem uma boa relação com o palmar longo, que fica mais para cá um pouquinho, ou com o flexor do terceiro dedo, superficial do terceiro dedo. Então, uma referência muito importante para a gente anestesiar, por exemplo, fazer uma anestesia na mão, é usar o flexor do terceiro dedo, ou o palmar longo aqui, olha, como referência de palpação para poder introduzir minha agulha aqui, penetrar no túnel do carpo e chegar ao teu nervo mediano, que está aqui próximo a esse tendão flexor, tá certo? A referência do terceiro dedo é interessante, principalmente porque o palmar longo ele é inconstante, tá? Então, o teste que a gente faz é juntar aqui o polegar e o quinto dedo e fazer flexão do punho sob resistência, fazer uma contração aqui. E, normalmente você vê aqui, eu não tenho palmar longo, tá? Mas quem tem palmar longo, fletindo aqui, olha, primeiro e quinto dedo, oposição aqui, fazendo flexão contra a resistência, você vê o palmar longo aqui na região do punho, para quem tem palmar longo. Eu, por exemplo, não tenho. Então, para o anestesiar mediano, eu uso aqui, olha, mexo aqui o terceiro dedo, eu localizo aqui, olha, eu sinto aqui o movimento do terceiro dedo e é a minha referência aqui para poder anestesiar o nervo mediano. Bom, só para entender um pouquinho como é que esses flexores se comportam aqui. Então, eu tenho tendão flexor longo do polegar, na camada profunda do antebraço, vem para a falange distal, que eu falei. Óbvio que ele vai ajudar a infletir todo o trajeto, mas o objetivo dele é a falange distal. E aqui eu tenho flexor superficial e profundo dos dedos, que chega aqui. 8 tendões, 4 superficiais e 4 profundos, que chegam até as falanges. E como é que eles se inserem ali? O flexor superficial dos dedos, ele tem a inserção na falange média. E o flexor profundo, ele tem a inserção na falange distal. Então, olha só. Para o profundo chegar à falange distal, ele é obrigado a passar, aliás, o flexor superficial, a abrir para ele passar por baixo. Então, olha o que ele acaba fazendo aqui. Olha esse desenho aqui. Olha. O flexor superficial vem aqui. Quando chega aqui, no meio da falange proximal, ele se abre em duas perninhas aqui. Olha. Ele abre, como está aqui nesse desenho aqui. Olha. Ele abrindo aqui um fez para lá, outro para cá. Tá vendo? Um fez para cá, outro para cá. E o flexor profundo passa aqui no meio e chega até a falange distal. As duas bandas do flexor superficial se fixam aqui, se inserem na falange média e o profundo vai até a distal, tá certo? Então, essa estrutura forma ali um quiasma, uma abertura do flexor superficial dos dedos e a inserção dele acaba sendo uma inserção por dois feixes, né? Um feixe medial e um feixe lateral para cada dedo, tá certo? O flexor profundo não, ele é contínuo, passa no meio do flexor superficial dos dedos e vai até a falange distal, tá? É por isso que na parte traumática, né, quando você tem trauma em tendão, por exemplo, você cortou com faca e lesou um tendão, por exemplo, a gente chama zona 1, essa região aqui da articulação interfalangeana distal. Se o cara cortou com faca e esse corte foi profundo, ele vai romper o tendão flexor profundo dos dedos. O dedo dele vai ficar sem o movimento de flexão ativa só da falange distal, né? Não vai ter esse movimento. Essa região aqui da interfalangiana proximal é a chamada zona 2, tá? Que é conhecida como nobody's land, terra de ninguém, tá? É o termo que se usa muito em cirurgia da mão, nobody's land. Por quê? Porque é muito difícil você reconstruir o tendão, imagina, cortou com faca aqui na interfalangiana proximal, você reconstruir cada banda do tendão flexor superficial dos dedos, reconstruir o tendão flexor profundo dos dedos, e isso não criar aderência, não criar alguma coisa que impeça o movimento normal do dedo. Então, essa região é muito difícil o paciente ter um pós-operatório sem sequela, né, sem muita limitação. Bom, esses tendões flexores são presos, aqui são fixados ao plano ósseo por duas estruturas, basicamente. A primeira estrutura é essa aqui, chamada de vínculos, está vendo? Todos os dois tendões têm dois vínculos, chamados de vínculo curto ou vínculo longo,
que é uma fixação, e não é só fixação. É através desse vínculo que o suprimento sanguíneo chega até o tendão. Tá? É onde ele sobrevive, desses vínculos e da bainha sinovial que o recobre. Né? Mas essa é uma parte muito importante da nutrição do tendão. Então a gente tenta nunca descolar o tendão da parte óssea, porque obviamente a gente acaba lesionando esses vínculos, são muito delgados, são muito fininhos, e isso acaba desvascularizando o tendão. Bom, um outro bem interessante é que esses tendões flexores, tá? No caso dos tendões flexores profundos, né? Eles dão origem aos chamados músculos lumbricais, tá? Que são músculos que têm inserção no tendão, origem no tendão, desculpa, e a inserção, a gente vai ver daqui a pouquinho, no tendão extensor. Então, opa, peraí. Ele está preso no tendão flexor, origem no tendão flexor e inserção no tendão extensor. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, tá? Ele tem origem no tendão flexor e a inserção deles é no tendão extensor, tá? O movimento deles é um movimento que vai ser sempre o de flexão, porque pensa no seguinte: se esse músculo está nascendo aqui do tendão flexor, aqui da frente, mas ele está cruzando aqui, olha no meu vídeo aqui, ele está cruzando pela frente a articulação e chegando até o tendão extensor, ele puxa fazendo aqui a flexão dessa articulação, tá certo? Ao mesmo tempo, como ele tem a fixação no tendão extensor, ele acaba tracionando depois o tendão extensor e estendendo as falanges. A gente vai voltar a falar sobre isso. Isso aqui é uma outra imagem, então, dos tendões flexores, dos umbricais, está vendo aqui os umbricais, os tendões flexores cobertos pela membrana sinovial. E essa figura também mostra o outro elemento de fixação dos tendões flexores nos ossos, que são chamadas polias. Polias são essas estruturas aqui, olha, que podem ser anulares, esses feixes transversais, ou cruciformes, está vendo? Anular ou cruciforme, está aqui nessa figurinha aqui, olha. Essas polias é como se fosse um cinto que vai do osso, não tem nenhuma fixação do tendão, até o outro lado da falange. Então é como se fosse um cinto que mantém o tendão preso no plano ósseo. Se isso não existisse, essas polias e os vínculos que a gente falou agora há pouco, quando eu fizesse um momento aqui de flexão do dedo aqui, olha, esse tendão pularia como se fosse uma que eu chamo de corda de arco. Então ela é fundamental para ela manter o movimento sem criar a corda de arco, tá? Quando, por exemplo, algumas cirurgias, alguns traumas, essas polias são lesionadas, o paciente fica com corda de arco, tá? Ou tenta reconstruir essas polias. Bom, então a gente falou, vamos lá, região tenar, são 3 musculozinhos. Falamos um pouquinho no compartimento da parte produtor do polegar. Falamos do compartimento hipotenar. Falamos do compartimento central. Lembrando que o central ele tinha o quê? Os tendões flexores, os 9, que vêm no antebraço, extrínsecos, e 4 músculos lumbricais, que a gente falou, que são intrínsecos. Né? Bom, para completar, eu tenho os músculos interósseos palmares. O que são esses músculos interósseos palmares? Desculpa, os músculos interósseos. Eu tenho 2 grupos de músculos interósseos, palmar e dorsal. Tá? Então você imagina que na espessura desse espaço interósseo, na largura, na mesma largura, dimensão dos ossos metacarpos, eu vou ter 2 fileiras, um músculozinho, o outro embaixo, em cada espaço intermetacarpal, tá? Entre os metacarpos. Bom, quando eu olho para uma vista palmar, o que eu vou ver? Eu vejo aqui, olha, que eu não tenho um músculo aqui, falta um. Tá? Essa região ela é ocupada pelo músculo adutor do polegar, que vem do terceiro para a falange proximal. Tá? Mas ela acaba ocupando esse espaço aqui. E eu tenho um músculo, 2, 3 palmares. Diferente aqui do dorsal, onde eu tenho aqui um músculo interósseo entre o primeiro e o segundo, outro segundo e terceiro, outro no terceiro e quarto, outro entre o quarto e o quinto. Então tem 4 músculos interósseos dorsais e 3 palmares. O dado importante é o seguinte: olha só como é a sua origem, como é que é a sua inserção. A origem deles, os palmares, tem origem por apenas um lado do metacarpo, tá vendo? Um lado do metacarpo. Os dorsais, origem através das faces adjacentes, tá vendo? Ó, tá vendo? Entre faces adjacentes cada um, entre o primeiro e o segundo, origem dos 2 ossos, dos dois assim por diante, tá?
Outro ponto interessante aqui para a gente lembrar, para a gente guardar, não ficar decorando nenhum tipo de informação. Tentar entender isso aqui. É claro que uma coisa para decorar, né? Olha só o que acontece. Para a gente gravar isso aqui, lembra o seguinte: o interósseo palmar e dorsal, assim como toda mão, o movimento da mão, exercem suas ações, seus movimentos de abdução e adução dos dedos através de um eixo que passa pelo terceiro dedo, tá? Então, quando a gente fala em medial lateral, medial lateral, medial lateral, a gente está relacionando sempre a um plano central, né? Como a gente falou na primeira aula do Cavazoi. Mas quando a gente fala sobre mão e pé, esse eixo central, que nos dá a terminologia de adução e abdução, por exemplo, vai ser o eixo centrado no terceiro dedo. Tá legal? Rádio, semilunar, captato, terceiro dedo. Tá ok? E tem um porquê isso. Percebe que o terceiro dedo, quando eu vejo os interossos palmares, o terceiro metacarpo, ele não tem origem muscular. Tá vendo? Não tem origem muscular. E todos os tendões aqui dos interósseos palmares divergem dele. Tá vendo? Olha. O primeiro tem origem no primeiro metacarpo e a inserção no segundo metacarpo, desculpa, e a inserção no tendão extensor junto com o lumbrical do segundo dedo. O segundo metacarpo tem origem aqui no quarto metacarpo e a inserção no próprio tendão extensor do quarto metacarpo. O quinto metacarpo dá origem aqui ao terceiro interósseo palmar e a sua inserção é no tendão extensor do quinto dedo, tá certo? Então sempre diverge. Então lembrar sempre que o terceiro metacarpo ele é desnudo, ele não tem origem na parte palmar, tá certo? Guarda isso, que isso é importante para a gente. Logo, imagina qual é a ação desses músculos interósseos palmares. A ação é, se esse tendão diverge, quando ele contrai, ele puxa aqui o segundo dedo em direção ao terceiro, puxa aqui o quarto em direção ao terceiro, puxa o quinto em direção ao quarto. Então a função dele é de adução. Outra forma, juntar os dedos, adução. Outra forma de você lembrar disso é a gente falou que tem 3 palmares. Por que não tem o primeiro? No primeiro e segundo metacarpo? Porque tem um adutor do polegar que está ali substituindo ele. Então, qual é a função dos outros metacarpos palmares? Adução também, tá certo? Então, isso é uma maneira mnemotécnica, não tem nada a ver, tá? Isso não tem nada... Na embriologia fala que o primeiro interósseo palmar talvez seja uma cabeça profunda do flexor curto. Existem vários estudos em relação a isso. A gente não vai entrar nessa nuance aqui, mas é uma forma mnemotécnica, uma forma fácil de a gente gravar a ação dos interósseos palmares, que é a ação, uma delas, né? Que é a ação de adução dos dedos. Adução dos dedos. Vamos lá. O interósseo dorsal, ele é o oposto. Todos os tendões convergem para o terceiro dedo, tá? Olha aqui, ó. Vamos pensar nele primeiro aqui, ó. Interósseo aqui, o segundo interósseo dorsal e o terceiro interósseo dorsais nascem dos dois metacarpos adjacentes e os seus tendões convergem para o terceiro. O quarto converge em direção ao terceiro. O primeiro converge em direção ao terceiro. Então, o terceiro passa a ser o centro do movimento. E eu vejo aqui dois músculos. Que músculo é esse aqui? Ó? Esse aqui e esse aqui. Que músculo é esse aqui? Não é interósseo, não está entre osso. Né? Ele está lateral ou medial, ele não está entre osso e metacarpo. Esse aqui é o abdutor do dedo mínimo, região hipotenar. E esse aqui é o abdutor do polegar, abdutor curto polegar, da região tenar. Abdutor, abdutor, assim como todos os interósseos dorsais, são abdutores. Eles abduzem o terceiro meta? Não. O terceiro dedo, desculpa? Não. Na verdade, o terceiro dedo, ele não abduz nem aduz. Ele, na verdade, ele é o eixo do movimento. Então, como ele vai aduzir ou abduzir? Se ele é o eixo do movimento. De um lado, ele não tem inserção do palmar. Do outro lado, ele tem duas que se opõem. São opostas. Ou seja, elas se anulam e ele fica parado. Por isso que o terceiro dedo ele é um bom eixo. Não é só pela sua divisão central, não, porque até ele é. Mas também porque ele fica parado no movimento de abdução e adução. Aí você vai falar, não, mas eu consigo mexer o terceiro dedo aqui, abdução e adução, eu consigo mexer ele aqui. É claro, se eu contraio, por exemplo, o comando contrair o segundo e não contrair o terceiro, ele faz, tá? A gente vai chamar esse movimento aqui de desvio radial e desvio nado do terceiro dedo, tá? Não posso chamar de abdução e adução, é um termo errado. Ok?
Bom, aqui é um pouquinho da inserção. Olha só, essa figura é bem interessante aqui para a gente lembrar. Para a gente lembrar, não, para a gente entender isso. Olha aqui. Essa visão aqui que eu tenho. Eu tenho músculo umbilical. Lembra aquele músculo que tem origem no tendão flexor? Tem o interósseo palmar e tem o interósseo dorsal. Esses três tendões aqui, eles, de uma forma grosseira, se juntam aqui, olha, e vão se inserir nesse conjunto de tendões que inclui o tendão extensor. Tá? Esse conjunto de tendões que se forma aqui, que acaba cobrindo a cabeça do metacarpo, eu dou o nome de capuz extensor. Tá? Então, o lumbrical, o interósseo palmar e dorsal, os três tendões que vão estar aqui, olha, na região intermetacarpal e na região palmar, tem a sua inserção junto com o tendão extensor do dedo na face dorsal do dedo. Como eu falei, olha aqui o eixo de movimento aqui, ó. Olha o eixo de movimento. Quando os três contraem aqui, olha, o eixo aqui está aqui, ó. Quando os três contraem, como eles estão passando na frente do eixo de movimento, o que eles vão fazer? Eles vão puxar e a metacarfalangiana vai fletir. Está passando na frente, olha. Então, quando ele traciona aqui, eles vão fletir a metacarfalangiana. Mas, ao mesmo tempo, eles vão puxar o tendão extensor. Então, o que eles acabam fazendo? Eles acabam estendendo as interfalangianas. Então, eu falo sempre que o movimento dos interósseos lumbricais é o tchauzinho aqui, ó. É o tchauzinho. Mostrando que eles fazem a flexão daqui, ó, da metacarfalangiana e a extensão das interfalangianas. Tá legal? Então, se perguntar para mim, olha só, Rodrigo, qual é a ação do músculo lumbrical? Dos lumbricais. O lumbrical faz a extensão das interfalangianas e a flexão da metacarfalangiana. Qual é a ação dos interósseos? Flexão da metacarfalangiana e extensão das interfalangianas. Além disso, os interósseos fazem abdução dorsal e adução palmares, tá certo? Essa é a ação, vai ser muito importante para interpretar a lesão. Aqui, olha, o tchauzinho, olha, flexão e extensão, tá? É o movimento dos interósseos palmares dorsais. Ação comum. Para a gente fechar aqui a parte muscular, vamos falar sobre inervação, a gente vai lembrar o que o Cavazor já falou na parte do antebraço em relação aos músculos do compartimento posterior e o seu prolongamento, a sua extensão para o dorso da mão. Eu não tenho músculo intrínseco dorsal da mão, não tenho. Eu só tenho extrínseco, tá? Aqui eu vou ter, então, o que eu vou ter diferente aqui é que todos os músculos que vocês viram aqui, que vêm na região posterior do antebraço, que seguem para a mão, eles no punho ficam contidos por um retináculo dos extensores, o retináculo dos tendões extensores. Com aquela mesma ação, com aquele mesmo objetivo de mantê-las ali perto ao plano ósseo sem fazer corda de ar. Tá? A diferença aqui é que eles se organizam em compartimentos bem definidos. Aqui eu tenho o primeiro compartimento, aqui, olha, vai estar o abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar. O segundo compartimento é esse compartimento aqui dos extensores radiais. Extensor radial longo, que vai para o segundo metacarpo, extensor radial curto, que vai para o terceiro metacarpo. Então, aqui é a inserção deles aqui, ó, segundo e terceiro. O terceiro compartimento é o músculo extensor longo do hálux, tá vendo? Do polegar. Extensor longo do polegar. Ele tem uma anatomia bem própria. Por que ele faz? Ele aqui, ele passa juntinho ao tubérculo do rádio, que está aqui o tubérculo dorsal do rádio, e ele faz uma angulação de praticamente 45 graus para chegar até o polegar, tá? E esse atrito aqui, que ele acaba fazendo no tubérculo dorsal do rádio, para fazer essa angulação aqui e chegar até o polegar, faz com que esse tendão extensor longo do polegar seja um dos tendões mais frequentemente lesionados espontaneamente, tá? Ou seja, ele rompe por desgaste, por atrito, vai desgastando. E isso é muito comum em pacientes que têm uma doença chamada artrite reumatoide, que é uma doença que envolve um espessamento dessa membrana sinovial, que faz com que esse atrito aumente, tá? A pessoa, de uma hora para outra, perde a extensão do polegar, principalmente a extensão da falange distal do polegar, o dedo fica caído, ativamente ele consegue mexer muito pouco e as custas dessa lesão. Muito bem. O quarto compartimento é o compartimento do extensor comum dos dedos, tá? A única dado interessante é o seguinte, o extensor ele tem um tendão aqui, olha,
que vem para o quinto, tá vendo? Vai para o quinto dedo. Um tendão que vai para o quarto. Um tendão que vai para o terceiro. E 2 tendões que vão para o segundo dedo, tá? Que é uma característica desse tendão extensor comum dos dedos, tá? Ele possui 2 tendões para o segundo dedo. Isso é muito importante para a gente, por exemplo, quando acontece essa ruptura aqui, olha, essa ruptura espontânea do extensor longo do polegar, a cirurgia mais comumente realizada é juntar esse tendãozinho aqui do segundo com o que rompeu daqui, junto esses dois. É muito mais fácil tentar reconstruir o tendão extensor longo do hálux, por exemplo. E a gente sabe que a frequência é muito grande, quase 90%, do tendão extensor comum ter 2 tendões para o segundo dedo. Então não vai fazer falta para o segundo dedo, não vai perder nenhuma função do segundo dedo eu usar um tendão de enxerto para reconstruir o extensor longo do polegar. Bom, então o quarto compartimento, tendão extensor comum dos dedos. Depois eu tenho o quinto compartimento, o extensor do dedo mínimo, que passa a ter então 2 tendões, um próprio dele, a gente chama de extensor do dedo mínimo, e o outro, o extensor do dedo mínimo que vem do extensor comum. E por último aqui, o extensor lunar do carpo, que ele acaba aqui com a sua inserção no quinto metacarpo, tá? É muito interessante quando eu acho que o Cavazoli falou isso em punho, né? Na dinâmica do punho, o que você vai ter? A gente pensa em músculo, bom, esse aqui é o músculo flexor, esse aqui é o músculo extensor, beleza. E a gente sabe o nome dos músculos, sabe a ação deles. Porque a maior parte aqui, a ação é atribuída o nome é atribuído à sua ação. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, eu tenho, por exemplo, flexor radial do carpo, flexor lunar do carpo, não é isso? A função deles é o quê? Fletir o carpo, beleza. Atrás eu tenho extensor lunar do carpo, tá aqui, olha, extensor lunar do carpo, e extensores radiais do carpo. Qual é a função deles? Extensão e flexão, né? Extensão do carpo de maneira geral. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, a dinâmica, quando eles trabalham, olha, imagina o seguinte, aqui eu tenho, olha, vamos botar só 4 unidades. Flexor radial do carpo, flexor lunar do carpo, tá certo? Do outro lado aqui, olha, extensor radial e extensor lunar do carpo, tá certo? 4 unidades. Se eu contrair os 2 flexores do carpo, lunar e radial, o carpo faz aqui, ó, flexão. Se eu contrair os 2 extensores, faz a extensão. Se eu contrair só um flexor radial do carpo, ele flete, olha aqui, olha, com um desvio radial, tá vendo? Se eu uso só o flexor do carpo, ele flete com o desvio na da mão. Ok? A mesma coisa dos extensores. Agora imagine o seguinte, vamos dizer que eu esteja contraindo os 2 unares, flexor e extensor. Aqui, ó. O que vai fazer? Eu faço uma adução da mão, ou adução do punho. Se eu contrair os 2 aqui radiais, eu faço aqui, olha, a abdução da mão, ou abdução do punho. Tá legal? Então, a abdução da mão e a abdução do punho, ela é relacionada à ação integrada entre flexores e extensores. Deu para entender isso? Quando eu faço um movimento de tchauzinho aqui, olha, eu uso essa dinâmica de contraindo aqui, olha, os radiais e os unares intermitentemente, para fazer o tchauzinho aqui. Tá legal? Então isso é muito importante porque não tem o nome de abdutor da mão, não tem esse nome. É a ação integrada dos sensores e flexores do carpo que fazem o movimento de desvio radial da mão ou desvio unar, que é o nome que eu prefiro, particularmente, do que abdução e adução. Tá? Mas pode chamar também. O termo abdução e adução versus desvio radial e desvio unar é para não exatamente não ter confusão com aquele eixo do terceiro dedo. Tá? Então a gente prefere desvio radial e desvio unar da mão. Tá? Bom, a inervação é muito fácil de entender. Então, eu vou falar rapidinho, que já está passando tempo, mas o tema é muito grande mesmo. Eu costumo fazer o seguinte, olha só. A mão, você tenta decorar primeiro a exceção, depois a regra. Né? O nervo da mão é o nervo unar, é o nervo da mão. Tá? Então, a gente vai começar, eu vou inverter aqui, e vou começar com o nervo mediano. Tá? Quando eu falo inervação, sempre que eu vou usar isso para o exame físico, entender que eu tenho parte motora e parte sensitiva. A parte motor, sensitiva é fácil. A parte sensitiva aqui, olha, o dedo anular é a nossa referência. Eu tenho aqui, olha, o nervo mediano está em azul. Lembrar que aqui, olha, ele vai chegar à falange média e distal pelo dorso da mão também, porque ele vem da região palmar e ele roda aqui, olha, indo para o dorso nas extremidades. Tá?
Então, apesar daqui, olha, essa região toda aqui, ela é radial e unar, não é mediano, radial e unar. Mas na ponta dos dedos eu tenho mediano aqui, ó. Então, eu não posso lembrar disso, por exemplo, quando eu faço uma cirurgia de unha, por exemplo, tá? Eu tenho um corte na unha. Eu tenho que anestesiar o mediano para mexer em dorso. Aí tu fala, pô, mediano aqui no dorso? É mediano no dorso. Da falange média em diante é mediano, sim, tá? Nos dedos correspondentes com a referência do nosso dedo anular. Bom, então é muito simples. Essa aqui é a parte sensitiva do mediano. Lembrar que a palma da mão ela é inervada por esse raminho que está aqui em cima, aqui, olha, que é o ramo sensitivo, o ramo palmar sensitivo do nervo mediano. E esse raminho da palma da mão, ramo palmar sensitivo, ele é um ramo que sai antes do mediano entrar no túnel do carpo. Depois o mediano entra no túnel do carpo e vai dar os ramos digitais que chegam nos dedos. Então essa região palmar aqui, por exemplo, ela é totalmente poupada na chamada síndrome do túnel do carpo. A pessoa só sente dormência nos dedos, né? Não sente dormência na palma da mão. Se a dormência ela inclui a palma da mão, você pode ter certeza que essa compressão é no pronador, é em alguma região proximal ao túnel do carpo. Não pode ser no túnel do carpo. Tá? Pode ser também no túnel do carpo. Isso às vezes é uma confusão. A gente chama de double crush syndrome. É quando você tem dois pontos de compressão diferentes. Mas o túnel do carpo ele não pode estar relacionado à dormência na palma da mão. Do ponto de vista motor, o que vocês viram? O mediano ele é o nervo do antebraço, ele leva tudo no antebraço. Na face anterior do antebraço, tudo é mediano, exceto o quê? Flexionar do carpo e a parte medial do flexor profundo dos dedos. O resto é tudo mediano. O ulnar tem um músculo e meio no antebraço, e o mediano tem o resto. Quando chega na mão, isso inverte. O mediano, assim que ele sai aqui do túnel do carpo, ele emite um ramo que a gente chama de ramo recorrente, que entra aqui na loja tenar e inerva a loja tenar, ou seja, inerva o abdutor curto, o flexor curto e o oponente. Entretanto, o flexor curto pode ter uma parte profunda dele, uma cabeça que a gente chama de cabeça profunda, que não é nervado pelo mediano, é nervado pelo nervo ulnar. Isso é um problema, porque às vezes o paciente que tem lesão do nervo mediano, ele tem um pouquinho de flexão aqui, olha, do polegar. E aí você coloca em dúvida o teu diagnóstico, mas não é. É porque o ulnar ele pode nervar um pouquinho o flexor profundo dos dedos, o flexor curto do polegar, desculpa. Bom, então é só isso. E inerva também os dois lumbricais aqui, olha, mais mediais, mais laterais, desculpa, mais laterais. Então o mediano ele é restrito a isso. Ele é restrito a loja tenar, exceto a tal da cabeça profunda do flexor curto, loja tenar, e os dois lumbricais mais laterais. O resto, tudo aquilo que você pensar de músculos intrínsecos da mão, tem inervação do nervo ulnar. A região hipotenar, flexor do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo, abdutor do dedo mínimo, oponente do dedo mínimo. O adutor do polegar é nervo ulnar. Os dois umbilicais mais mediais, nervo ulnar. Todos os interósseos, nervo ulnar. Tá? Então, o nervo ulnar, ele é o nervo da mão. Vou mostrar aqui, olha. O nervo ulnar, que você vê no antebraço, né? Aqui, olha, no terço médio para distal do antebraço, ele emite um ramo dorsal. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Depois ele segue. Passa aí, o Belém falou bastante do canal de Guion, que é esse espaço aqui que o nervo ulnar passa aqui, que não é túnel do carpo. O canal de Guion, ele é um túnel que fica exatamente superficial ao retináculo e fechado aqui pela face do antebraço. Forma um túnel próprio dele, que é chamado de canal de Guion. O nervo ulnar, então, chega aqui à mão, emite um ramo para a região hipotenar, um ramo profundo aqui, olha, que desce para inervar todos os interósseos, o adutor e o flexor curto, na parte dele, e um ramo superficial, que vai dar inervação sensitiva dessa região da mão que vocês estão vendo aqui. Tá certo? Essa imagem aqui, olha, mostra bem aqui o nervo ulnar, a participação dele, mas lembra que é importante aqui, olha, no dorso da mão, é o raminho que vem daqui, olha, chama ramo dorsal do nervo ulnar, que vai para o dorso da mão. Esse ramo que você vê aqui, olha, é só a parte anterior. Então eu falo assim, essa figurinha do Néter não é legal. Essa figurinha devia ser assim, olha só como ela devia ser. Tudo azul aqui, olha, beleza? Essa aqui toda a região do ulnar, palmar dele. Aqui é ramo dorsal, devia ser um azul mais escuro aqui, olha, até a falange média. Porque a partir da falange média, o mesmo azul claro mostra que aqui, olha, é o ulnar palmar que vem para a falange distal e média, tá certo?
Então, é a mesma coisa do mediano lá. O palmar vai para o dorso. Então, o ramo dorsal do nervo ulnar, ele pega toda essa regiãozinha aqui e corta aqui, ó. Tá? Corta aqui. Opa. Isso também é interessante pelo seguinte. Os dois pontos mais frequentemente associados à compressão do nervo ulnar são aqui, olha, no cotovelo, nessa região aqui, e na mão aqui, ó. Então, ele é no canal cubital ou no canal de Guion, tá? Quando é aqui em cima, ele acaba mudando um pouquinho, porque se ele for aqui em cima, ele mexe nesse músculo do antebraço, ele pode alterar a função desse músculo do antebraço, além do músculo da mão, e ele também perde toda a sensibilidade no dorso e na palma da mão. Já se a compressão for aqui no canal de Guion, esse músculo do antebraço funciona normais, tá? A inervação sensitiva só fica abolida na palma da mão e na extremidade do dorso dos dedos. Tá vendo? Tá? Então é um pouquinho diferente e é importante a gente notar esse diagnóstico. Bom, a postura clássica do paciente que tem lesão do nervo ulnar é a postura engarronar, tá? Olha só a postura ali, tá vendo? Primeiro, uma incapacidade dele de fletir. Desculpa, vamos dar um pause aqui. Opa. Primeiro, uma incapacidade dele de abduzir e aduzir os dedos. E em segundo, percebe a postura que a gente chama de engarronar? Essa postura aqui, eu estou falando no vídeo aqui, olha, tá vendo? Olha só. Em que a articulação metacarfalangiana está estendida. E as interfalangianas, principalmente a proximal, mas as duas, elas estão fletidas. Tá? Por que está assim? Por que fica nessa posição? Porque, na verdade, é o seguinte. Se eu perdi o nervo ulnar, eu perdi interósseos, não perdi? Qual o movimento que ele faz? Flexão da metacarfalangiana e extensão das interfalangianas. Então, se eu perdi os interósseos, ela fica exatamente o contrário. A metacarfalangiana, que deveria fletir com a ação deles, fica estendida. E as interfalangianas, que deveriam estender com a ação deles, como não tem ação deles, eles estão desalinhavados, elas ficam fletidas. Tá? Por que o quarto e o quinto ficam mais do que o segundo e o terceiro? Porque no segundo e terceiro, o lumbrical é mediano. Então, isso dá um pouquinho mais de correção da postura do que no quarto e no quinto, que não tem nem o lumbrical. No quarto e quinto, quem faria essa função de flexão das metacarfalangianas e extensão das interfalangianas seriam os interósseos lumbricais, e nenhum deles está funcionando. Do lado radial, pelo menos os dois lumbricais estão funcionando. Então, tenta corrigir um pouquinho a postura. Tá? Bom, outro dado clínico interessante é que o paciente que tem a lesão do nervo ulnar, né, ele tem a dificuldade de fazer algumas posições, tá? O mais comum que ele tem, desculpa, é a função dele de adução, tá? Então, no paciente que tem lesão do nervo ulnar, ele tem a dificuldade aqui, olha, de fazer a prensa aqui entre o segundo e o primeiro dedo, aduzindo o primeiro dedo, tá? E o oposto, o paciente que não tem, por exemplo, nervo mediano, nervo próximo anterior, ele não consegue fazer essa flexãozinha aqui, olha, do flexor profundo dos dedos para o segundo e para o terceiro dedo, tá vendo? E flexor profundo aqui do polegar, tá vendo? Ele não consegue fazer essa pinça aqui porque ele não tem interósseo anterior, então ele não tem flexor longo do polegar, não tem flexor profundo para o segundo. Então ele não consegue, por exemplo, pegar um papel, aqui assim, olha, pegar um papel nessa posição aqui, ó. Ele não consegue, porque ele não tem interósseo anterior, então ele não tem flexor longo do polegar e não tem flexor do segundo dedo, profundo. Então, para evitar essa posição que ele não consegue fazer, ele usa o adutor do polegar para tentar segurar. Tá? Então, esse é um paciente que não tem nervo interósseo anterior. Paciente que tem... O teste é esse aqui, ó, de viabilidade do interósseo anterior. Eu preciso ter flexor profundo para o segundo dedo e preciso ter flexor longo do polegar. Ok? Eu não tenho, mas meu ulnar está bom. Eu uso o adutor do polegar para pegar o papel aqui, ó. O contrário, o paciente que não tem o nervo ulnar, ele não consegue segurar o papel aqui, olha. Chama-se de Froment. Ele não consegue. E ele usa o interósseo, flexor longo do polegar e flexor do segundo, profundo, para fazer a prensa que eu estou pedindo. Então, a gente tem dois dados semiológicos, né, diferentes. Aqui o paciente fazendo o quadrado de Quilon-Levin ou o Odd Bunel,
que mostra aqui exatamente flexor longo do polegar versus flexor profundo dos dedos, e aqui o flexor curto do polegar versus o flexor superficial dos dedos e o adutor do polegar para fazer o movimento, tá? Chamado de Bunel e quadrado de Quilon-Levin, esses dois testes que a gente faz para identificar a lesão do nervo interósseo anterior e a lesão do nervo ulnar. Bom, o nervo mediano, esse é só um casinho para ilustrar, é o paciente que fez uma luxação exposta do cotovelo, um trauma, queda de altura, ele fez um trauma de hiperextensão e o húmero luxou. Você vê que o húmero aqui luxado, a luxação a gente chama que é a perda de contato articular permanente, a articulação sai do lugar, não é volta, a não ser que você puxe, que você faça alguma manobra de redução, como a gente chama. Aqui uma reconstrução 3D, mostrando que o húmero está anterior aos ossos do antebraço atrás, né? Então ele fez uma luxação exposta. Aqui você vê o nervo ulnar, tá vendo? Ele teve também da artéria braquial. A artéria braquial aqui, as pontinhas dela aqui, ó, uma extremidade, a outra extremidade, que depois foi suturada. O nervo mediano está aqui do lado, aqui o nervo mediano. E esse é o paciente aqui, olha, mostrando o sinal típico do paciente com lesão do nervo mediano, né? Nesse momento aqui, olha, ele perde a flexão, tá? A gente chama de mão de parteira ou mão da benção papal, tá? Que é isso aqui, olha. O paciente que tem essa lesão do mediano, a postura dele é a postura de benção papal, que é essa aqui, olha. Ele não tem capacidade de flexão do segundo dedo e pode ter parcialmente do terceiro, tá? Como esse rapaz ele tinha. E ele tem a flexão normal do quarto e quinto. E isso, provavelmente, porque ele perde o quê? Quando tem a lesão aqui do mediano, ele perde a flexão superficial e profundo dos dedos do segundo e terceiro. O polegar também fica parado, também não pode se opor, né? Fica parado aqui e fica na lateral da mão. Mas o mais importante é esse sinal aqui em relação ao segundo e terceiro dedo, tá? Transição da benção papal, o sinal de Benedict, né? Que é o sinal da lesão do nervo mediano. Outro sinal importante é chamado de sinal da mão simiesca, né? Mas esse sinal é tardio, né? A mão do símio, né? A mão do primata, ela não tem oponência, né? Ele faz flexão com o primeiro dedo, mas ele não tem oposição do primeiro dedo com os outros. É uma característica importante do primata em relação à mão no desenvolvimento, né? O primata ele não tem oposição da mão e isso faz com que tenha um formato da mão um pouco diferente. A eminência tenar é mais rasa, mais sutil, a eminência tenar, essa proeminência da palma da mão, e essa proeminência, o dedo, na verdade, fica lateral à mão, não fica como a gente fica na posição de repouso, com alguma oponência, como está aqui, olha, entre o polegar e a mão, tá? Que é a posição de repouso da gente. Tá? Então, a mão simiesca, ela é descrita para casos mais tardios. O paciente já teve lesão no mediano há algum tempo e atrofia a musculatura tenar, né? O que dá um aspecto de simiesca na mão. Mesma coisa, o nervo ulnar, que faz a garra, depois de algum tempo também tem a mão, uma mão cadavérica, né? Porque os interósseos, como são inervados pelo nervo ulnar, acabam atrofiando e fica muito marcado aqui os ossos metacarpais, tá? Então a gente chama isso de mão cadavérica, tem outros nomes assim parecidos, né? Que mostram a mão esqueletizada, a mão que você não vê o contorno dos músculos interósseos e você vê bem desenhado o contorno dos ossos metacarpais. O nervo radial na mão, ele tem o nervo que a gente já viu, olha, o ramo superficial do nervo radial, o ramo profundo a gente já viu aqui, olha, o ramo profundo, ele é o motor desse músculo custoso aqui que vão para a mão e vão para o punho, enquanto que a sua divisão superficial aqui, olha, o nervo radial, corre embaixo do braquio radial, emerge aqui, olha, junto com o primeiro compartimento dos tensores e o segundo, e vai para o dorso da mão, e inervar de forma sensitiva até o dedo anular, o dorso da mão. Tá? Então, essa inervação do dorso da mão ela é sensitiva do nervo radial. E motora é só para os extrínsecos. A motora não tem motora porque não tem músculo intrínseco na mão, na face tensora. Essa paciente com lesão do nervo radial alta, tá vendo? Lá no húmero, né? Ela não tem extensão. O sinal típico é o sinal da mão caída. Né? A mão tem flexão, mas ela não tem zero extensão dos dedos. Às vezes dá a impressão, se você olhar bem, dá a impressão que ela tem alguma extensão dos dedos, na verdade é o relaxamento dos flexores. Quando você está aqui, você pede para a pessoa fletir. Quando ela relaxa os flexores, ela faz uma extensão.
mas essa extensão é por relaxamento dos flexores e não por uma contração ativa dos extensores. Para terminar, vou falar rapidinho da irrigação, que o Pedro já falou bastante isso aí. Só lembrar o que o Pedro falou, a artéria ulnar forma uma palmar superficial, com alguma contribuição da artéria radial, né? Aqui vai dar as digitais, o arco palmar superficial vai dar as digitais próprias, depois as digitais comuns, desculpa, depois se subdivide em digitais próprias, tá? Percebe que esse arco palmar superficial vai abranger aqui, olha, da face ulnar do segundo até o quinto dedo, tá? Esse arco palmar superficial, ele não contribui diretamente com a irrigação do polegar e da face radial do primeiro dedo, do segundo dedo, tá certo? Do indicador. Bom, a artéria radial, ela está aqui, olha, ela vai passar lateral flexor radial do carpo, depois ela passa por trás do punho, naquela região que a gente escreveu aqui, olha, naquela região que a gente escreveu aqui, né? Ela passa exatamente aqui nesse espaçozinho aqui, tá? Que a gente chama de tabaqueira anatômica, tá? A tabaqueira anatômica é uma anatomia de superfície aqui, olha, que mostra, vou mostrar aqui na minha mão, tá vendo? Uma cavidadezinha, uma concavidade que fica entre o primeiro compartimento, que seja o abdutor longo e o extensor curto do polegar, contra o extensor longo do polegar. Então, esse espaço aqui a gente chama de tabaqueira anatômica, fica aqui, nessa região mais ou menos. A tabaqueira anatômica, então, a artéria radial vai passar pela tabaqueira anatômica, depois ela penetra aqui de dorsal para palmar, o espaço entre primeiro e segundo metacarpos, e forma um arco palmar profundo aqui, ó, tá vendo? Antes de formar um palmar profundo, essa artéria radial vai emitir uma artéria principal do polegar, que se divide em dois ramos, as duas bordas radial e ulnar do polegar, e uma outra artéria chamada artéria radial do indicador. Então, na verdade, quem vai irrigar a parte anterior, né, do polegar do segundo dedo, radial do segundo dedo, é a artéria radial, é o arco palmar profundo. Isso é muito importante, tá? Por que isso é importante? Por exemplo, aquela paciente lá que cortou o punho, por exemplo, numa tentativa de autoextermínio, além de cortar a artéria, os compartimentos ali flexores, os tendões flexores, tudo mais, nervo mediano, tudo mais, vamos dizer que ela tenha cortado aqui, olha, a artéria radial, por exemplo. Né? Eu vou olhar pelo seguinte, olha só, normalmente eu faço um teste, um teste de Allen, eu fecho aqui, olha, eu comprimo as duas artérias aqui, a artéria ulnar medial ao flexor do carpo e a artéria radial ao flexor radial do carpo, eu comprimo aqui e peço ao paciente fazer aqui contração ativa aqui para estimular a drenagem na palma da mão. A palma da mão está dando branquinha aqui, olha. Eu faço aqui, eu abro uma delas e vejo o fluxo da radial e ulnar. E se a comunicação entre elas e a anastomose entre elas consegue suprir a mão. Só que algumas vezes, quando você corta aqui a radial, você anula a radial, vamos dizer que eu ligo aqui, ó, eu vou reconstruir o ulnar e vou deixar a radial amarradinha lá, não vai ter mais função da radial, porque eu considero que a anastomose entre as duas está plena. Essa anastomose, às vezes, a grande falha dela é o arco palmar superficial, ou seja, a artéria ulnar, não suprir a principal do polegar e a radial do índex. E eu vou evoluir com alguma necrose no polegar ou no índex. Tá? Isso é muito ruim do ponto de vista funcional. Tá? São dois dedos super importantes funcionalmente. O polegar nem se fala. Tá? E pode ser causa de algumas funções até de afastamento permanente da atividade profissional. Tá bom? Bom, além desses ramos aqui, desses arcos superficial palmar, superficial e profundo palmar, eu também tenho uma rede que chama rede cárpica dorsal, formada através de ramos cárpicos da artéria radial ulnar. E essa vai ser a fonte de irrigação das artérias metacarpais dorsais, as artérias que vão estar a partir do arco cárpico dorsal. Então, eu tenho basicamente 3 planos de irrigação. Um plano palmar superficial, um plano palmar profundo e um cárpico dorsal aqui embaixo. Tá? Um arco cárpico dorsal. Os dois primeiros que vão suprir a parte que tem mais musculatura da mão e a posterior, né, que vai ser o arco cárpico dorsal, vai suprir a parte posterior que tem menos demanda. Drenagem venosa, mostrar que essa drenagem venosa ela também tem, como todo membro superior, uma parte superficial e uma parte profunda.
A parte superficial, ela forma na região do dorso, converge toda a drenagem dos dedos, formando um arco venoso dorsal, que é muito característico. Tem algumas diferenças de formato, uns formam um arco perfeito, outros não formam um arco tão perfeito, fica tipo um M, como está essa aqui, olha, né? Mas a partir desse arco dorsal da mão, vão se formar duas veias principais, a cefálica, no bordo radial do antebraço, e a basílica, no bordo ulnar do antebraço, na região dorsal. Tá? Depois, na região palmar, na parte volar, essas duas veias basílicas e cefálicas vão se intercomunicar por vários ramos também, chamados de intermédio do cotovelo, intermédio do antebraço, vai ser a comunicação entre as duas basílicas cefálicas na parte anterior do antebraço. Mas a formação delas é a partir de ramos superficiais dorsais, tá certo? Eu também tenho veias profundas que acompanham as artérias radial e ulnar e os arcos também, tá? Então, o sistema profundo vai acompanhar a anatomia das artérias e a parte superficial tem início no dorso, vai formar os dois troncos, basílica e cefálica. Bom, gente, era isso que eu ia falar. Eu gastei muito tempo aí, se desculpa, mas é porque é muito assunto para falar, tá? Eu vou abrir para a gente discutir, para tirar as dúvidas que vocês tiverem aí, para a gente poder continuar aí. Tá? Vamos lá. Vamos lá, gente. Não sei que é muita coisa, né? Mas. Oi, pois não. Quem está falando aí? Sou eu, Albino, tudo bom, Rodrigo? Fala, meu irmão. Rodrigo, é mais Manda aí. uma curiosidade. Quando você falou do ponto de compressão do nervo ulnar, estou te falando uma coisa que eu me lembrei há muitos anos, na época que eu era monitor. Não sei se você se lembra de um monitor chamado Carlos, que a gente chamava de Paraíba. Então, ele apresentou um trabalho sobre isso. A minha dúvida nesse ponto de compressão do nervo ulnar, está relacionado àquele fascículo posterior do ligamento colateral ulnar, que chamava de, acho que, barra de Né, ou é outra coisa? É esse mesmo. É parte do túnel cubital, né? O teto do túnel cubital é esse ligamento, né? Normalmente tem um outro complemento que vai para o olecrano também, que chama ligamento epitróquio olecraniano, que é do epicôndilo ao olecrano também. Mas é a cobertura do teto desse túnel. Mas esse outro também tem epônimo ou não? Porque de repente eu lembro do epônimo. Cara, eu acho que, se não me engano, é Osborne, se não me engano. Eu não tenho certeza, Albino. Perfeito, lembrei. Acho que é Osborne, não é isso? É isso aí, lembrei. Osborne. Entendi. Então, ou é um ou outro, né? Que realmente faz, então acaba. Um dado interessante também para discutir é o seguinte: a garra ulnar, ela é a mesma garra ulnar quando a compressão no punho ou no canal de Guion ou no cotovelo, aqui no epicôndilo medial. A única diferença é o seguinte: olha só. Aqui eu tenho a garra ulnar no punho. Se eu tenho a lesão mais alta, não no canal de Guion, mas no cotovelo, eu perco o flexor profundo dos dedos. Né? O que vai acontecer? O extensor vai prevalecer e vai estender mais o quinto e o quarto dedo. Tá? Então, normalmente, as garras proximais, que a gente chama, são garras mais exuberantes. Então, a diferença, se a compressão, por exemplo, eu quero saber se esse paciente tem uma compressão nervular. Se ele tem proximal ou distal, se ele tem no cotovelo ou se ele tem no canal de Guion, no punho, eu vou testar duas coisas. Primeiro, eu não tenho como monitorar se a garra está mais exacerbada ou mais leve. Não tem como monitorar isso. Mas eu percebo que no canal de Guion a garra é leve e na proximal a garra é bem marcada. E outra coisa que a gente falou para vocês, quando eu tenho compressão no canal de Guion, eu perco sensibilidade na região palmar e aqui, ó, na pontinha do dedo dorsal, tá certo? Quando eu tenho perda proximal no cotovelo, eu não tenho nada de sensibilidade nem dorsal nem palmar, é outra pista, tá? Diagnóstico de compressão, é o que eu falei para vocês naquela aula que a gente, não sei o que eu falei, acho que foi de plexo, a gente comentou alguns calosói. O grande lance da gente aqui é a gente não ficar decorando isso, mas a gente saber diferenciar. O cara tem uma compressão de medula, eu quero saber se esse cara, por exemplo, tem uma compressão de C5 ou se tem uma lesão de nervo axilar. Quero que vocês tentem pensar nessas hipóteses. Se ele tem uma lesão de C5 ou se ele tem uma lesão de supraescapular. Se ele tem uma lesão de T1 ou se ele tem uma lesão, por exemplo, de nervo ulnar.
Tá? Então, essas coisas que a gente vai depois tentar raciocinar, a gente vai levar muito isso para o médico cirúrgico para vocês, para a gente fazer pista diagnóstica. Tá? É muito fácil você chegar... Muito fácil, não. É fácil, ao mesmo tempo assim, falta de raciocínio, né? de conhecimento da profissão, você sair pedindo ressonância, eletromiografia para todo mundo. Tá? Esses diagnósticos são clínicos, né? Então você não pode abrir mão do exame clínico para sair pedindo um monte de exame e pensar que vai fazer o diagnóstico para você, tá? Que não é bem assim que a coisa funciona, tá? Tem erro diagnóstico, tem falso positivo, tem muita anastomose. Na aula, se você for ver na aula que a gente falou sobre dioxinas compressivas, o mediano e o nar, eles possuem várias anastomoses, tá? Por exemplo, aquele paciente que mostrou o caso mediano, provavelmente ele tem uma anastomose mediano-nar, porque ele mexe muito bem o quarto dedo, que não é comum na lesão do nervo mediano, tá? Essa anastomose entre mediano e nar, no antebraço, a gente chama de Martin Gruber. E eu vejo muito Martin Gruber na clínica privada quando eu vejo lesão de nervo mediano. E eu trabalho com muito paciente com lesão mediano, que foi alvejado, que foi tomou tiro, enfim, que teve lesão direta do nervo mediano, tá? Então é muito importante a gente conhecer também que essas anastomoses podem existir e isso, de repente, pode dificultar você no diagnóstico, né? Mais alguma coisa aí, galera? Entendi. Bom, já é dia 31 aí, ó. Não vamos perder a aula do professor Albino. Ele vai falar sobre nono, décimo e 11º par craniano. Eu acho uma aula que a gente não tem na grade nossa curricular específica disso, mas são termos muito importantes até para a Morfo 2 de vocês, tá? E o Albino é exímio anatomista aí, filhote nosso da UF aí. A única Como eu. diferença é que você foi meu monitor, né? E depois eu fui seu monitor, né? Você era professor, eu fui seu monitor. Mas a diferença é que, assim, eu não vou falar sobre articulação, sobre fratura em nenhum momento nessa aula. A gente vai falar sobre patologia. Então, Beleza, meu tá ótimo. enfoque é na patologia. Tá bom. Isso é um prazer, Albino. Obrigado pela tua Ótimo, ajuda aí. professor. Galera, eu botei também um programa novo que eu fiz para vocês. Tem uma contribuição do Alexandre, do André, tá? E do Paulo, que são veteranos de vocês, vão estar ajudando a gente também. Estão preparando as palestras dele. O Alexandre está aí no grupo aí com a gente. Não sei se o Paulo está. O Alexandre é colega de vocês. Então, vamos prestigiar também nossos amigos aí que estão preparando a aula com capricho para vocês, tá? Espero que em breve a gente possa estar junto aí presencialmente. Isso que perguntar, essas lesões que você comentou, são todas lesões por trauma? Não, não são não, Fernando. Olha só. Essas lesões têm várias origens. Por exemplo, você pode ter paciente, por exemplo, que faz, por exemplo, um hipotiroidismo, uma gravidez, que aumenta um pouquinho a retenção hídrica, e só esse aumento de partes moles ao redor do nervo, como o túnel é muito pouco elástico, acaba comprimindo o nervo. Tá? Então, por exemplo, uma síndrome do túnel do carpo pode ser uma grávida, por exemplo. E a gente sabe que depois, né, nasceu o neném, ela vai ter, normalmente, alívio desse sintoma. Outra situação, por exemplo, é a lesão de esforço repetido, pacientes ditadores, pacientes que fazem atividades repetitivas, né? Por edema, por inflamação crônica do tendão flexor ou da bainha sinovial, que a gente chama de tenossinovite, teno de tendão, sinovite, de sinóvia também, a inflamação do tendão e da sinóvia. Aumenta muito o conteúdo do canal e acaba comprimindo o nervo. Exemplos que eu estou colocando aqui que são simples. Artrite reumatoide, que prolifera a membrana sinovial dos tendões, também comprime o nervo mediano. Posturas viciosas, estou falando da grávida. A grávida estava grávida, retenção hídrica, comprimia o mediano. Mas a postura dela lá na hora de carregar o neném e fazer todas as atividades acaba não ajudando muitas vezes ela a recuperar o nervo mediano dela. Então, essas lesões não são só traumáticas, não. Essas lesões são compressivas. No nosso meio, a gente não pode lembrar, eu trabalhei muito tempo com o projeto Hanseníase. O Hansen é endêmico no Brasil, né? O Brasil é um dos países que mais tem casos de Hansen. E a Hanseníase, o micobactério Hansen, ele tem trofismo pelo nervo periférico. Então, ele se aloja dentro do fascículozinho do nervo ali, por dentro do epineuro. Então, é uma compressão do nervo intrínseca, de dentro para fora a compressão do nervo. Mas acaba que o epineuro fica sendo um compartimento, né? Então, é muito frequente esses pacientes terem compressão neurológica por hanseníase. Então, no nosso meio é muito frequente. Se me dá assim, olha, nervo ulnar, o que eu mais operei? Eu mais operei nervo ulnar, por exemplo, para liberar nervo, para fazer alguma cirurgia de reconstrução. Eu operei muito mais hansênico do que qualquer outra patologia que você possa imaginar.
ficou mais é até trauma, tá? Em nervo ulnar, por exemplo. Mediano não, porque mediano é muito comum as compressões no túnel do carpo de forma idiopática, idoso, ou por exemplo, de força repetida, assim por diante. É muito comum o túnel do carpo, tá? E algumas das lesões são recuperadas por liberação simples. Você só liberar o ponto anatômico, que é um ponto mais estreito, como o túnel do carpo, o canal de Guion, o canal cubital. Outras, mesmo que você libere, ou por ser tardia, ou por já ter dano da vascularização do nervo, chamado vaso nervorum, esse dano passa a ser permanente. O paciente não recupera mais, ele fica com dano permanente. Então, quanto mais você demora a agir, quanto mais você demora a tratar, muitas vezes você tem um diagnóstico ruim, um prognóstico ruim, uma sequela permanente, né? Tem muito paciente Hansen, por exemplo, a gente acaba, mesmo liberando com uma compressão interna do nervo, não consegue recuperar a função muitas vezes, né? E acaba usando alguns artifícios de transferência de tendão, de fusão articular, para poder minimizar, por exemplo, a mão caída, minimizar, por exemplo, postura de garra, que o paciente não consegue mais ter função na mão, tá? Então são lesões muito debilitantes. O nervo ulnar, especificamente na mão, é uma tragédia. O paciente que eu falei do negócio do blindex, falei do negócio de tentativa de suicídio, é realmente terrível quando afeta o nervo ulnar. O Alexandre perguntou aqui, os compartimentos da mão que você comentou também são suscetíveis à síndrome compartimental? Sim, são. Boa pergunta, Alexandre. O Alexandre está falando sobre a síndrome compartimental. Trauma na mão, né? Um trauma em qualquer região, antebraço, como você já falou, quando você, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um paciente que teve um esmagamento na mão, caiu um peso de 50 quilos em cima da mão dele. A mão fez várias lesões, claro, pelo trauma direto, entre elas lesões ósseas também, várias fraturas na mão. Tá? É muito comum essa mão evoluir com uma edema tão grande na musculatura, tão grande, que a pressão daquele compartimento facial que contém os músculos excede a pressão sistólica, né, do coração, a pressão que o sangue chega naquele compartimento. Quando essa pressão ela excede, começa a ter necrose da musculatura, necrose dos tecidos daquele compartimento. Tá? E, fruto da necrose, esses tecidos que estão necrosando começam a liberar uma coisa chamada fatores de necrose, fatores de inflamação, que aumentam muito o edema naquela região. Então, perpetua o processo de edema e o sangue sem conseguir chegar. A essa síndrome compressiva, essa síndrome de aperto, de interrupção do fluxo sanguíneo, a gente chama de síndrome do compartimento. Então, é muito importante a gente, quando observa isso na mão, por exemplo, a gente tem que liberar o compartimento, porque senão eu vou ter necrose permanente das estruturas, músculos, nervos, tudo. Então, na mão, por exemplo, eu teria que fazer liberação do compartimento tenar, liberação do compartimento central, sendo que o central obviamente, justifica pelo nervo mediano, porque ele só tem tendões, da loja hipotenar, do adutor do polegar e de todos os espaços interósseos, todos os espaços interósseos, que cada um representa um compartimento da mão. Ao todo, a mão tem 9 compartimentos bem demarcados, tá? Faciais com conteúdo muscular. Então, tem que liberar um por um para ter um resultado bom. Né? Essa ferida fica aberta, ela não é fechada, faz um curativo. Quando o edema cede, a mão está irrigada já, a gente tenta o que der, para fazer a sutura, fechar as feridas que a gente, as incisões cirúrgicas, né, que a gente realizou para abrir o compartimento. Então, a mão e pé é muito importante. Lembrar que é a irrigação de extremidade, né? Se interromper o fluxo, daqui a pouco o dedo fica pretinho, né? E você perde dedo, você perde músculo, você perde muita função. Tá? Uma boa pergunta, Alexandre. A gente chegou a falar em cima do compartimental em outras regiões, mas aqui é interessantíssimo falar. A gente falou compartimento aqui mais com o intuito de poder ver cada compartimento isoladamente, né? E ser mais didático para você entender a musculatura e você guardar a musculatura. E fica fácil. Loja tenar são 3, hipotenar são 3, adutor, interósseo. Ponto, matou. Então você já rapidinho você já mata esses compartimentos e sabe o conteúdo deles, né? Mas valeu pela pergunta. Mais alguma coisa, gente? Albino, alguma coisa mais para colocar, Albino, que você lembra aí, interessante para falar para eles aí? Pedro Afonso. Eu ia fazer a pergunta, mas você acabou respondendo. Quando a gente avalia a nervo, então principalmente a hanseníase, o que chama a atenção, o que caracteriza histologicamente a hanseníase vai ser a reação gigantocitada do tipo corpo estranho, onde a gente passa a ver isso. Acontece que, como toda reação inflamatória, ela pode evoluir de várias formas, mas
pode evoluir com uma resolução do completo, por exemplo, uma picada de mosquito, você vai ter uma inflamação aguda e posteriormente vai se resolver. Você pode ter o quadro como inflamação aguda, crônica, e acabar com fibrose, e no caso da hanseníase, você acaba tendo uma reação inflamatória gigantocitária e no final faz com a fibrose. Aí a minha pergunta, você acabou respondendo, que eu perguntei, em que momento você, se você teria resolução, uma vez que você aborda o fragmento, você vai fazer por hanseníase, se você tem a recuperação dos movimentos. Aí você acabou respondendo que vai depender muito, de acordo com, pelo que eu entendi, a evolução da inflamação crônica. Se tiver muita fibrose, eu acredito que tenha uma dificuldade de recuperação clínica. Porém, pelo que eu estou entendendo, numa parte mais inicial, você reverte completamente o quadro, né? É mais ou menos isso, né? Pelo que eu entendi. Exatamente. A gente tem uma dupla interpretação. Primeiro é o seguinte, é o que o Albino falou, a patologia ela é interna no nervo, né? Mas a gente observa o seguinte, pô, por que tudo bem? Por que ela é interna no nervo e por que só eu tenho sintoma no canal de Guion, no túnel do carpo, no canal cubital, exatamente nas áreas que são estreitas anatomicamente, né? Então a gente às vezes faz duas liberações. A gente entende que existe uma compressão extrínseca e intrínseca. O nervo ele ficou grande porque ele está inchado, está cheio de, como o Albino falou, de reação gigante celular lá dentro do nervo, né? Então está cheio de reação inflamatória no nervo também, então ele está grande e aquele espaço anatomicamente estreito faz uma compressão extrínseca. E tem a própria compressão intrínseca dele, que o aumento de volume que ele faz, a infecção dele, acaba aumentando e comprimindo contra o perineuro. Então a gente às vezes faz a liberação, por exemplo, do túnel do carro, por exemplo, quando olha o mediano está enorme, um tubo assim, parece quase o tamanho do meu dedo. A gente faz quem faz, não faço essa parte, mas quem faz essa parte, abre o perineuro e disseca todos os fascículos com auxílio do microscópio, né? A gente chama isso de microneurólise, tá? Neurólise é uma liberação do nervo microscópica para liberar o máximo possível o nervo e ele tentar reverter essa disfunção. Mas assim, é um misto de compressão extrínseca e intrínseca ainda, porque ele aumenta muito o volume, né? Vai funcionar como se fosse, por exemplo, vai funcionar como se fosse uma calosidade. Qualquer área de atrito que você tem no seu corpo, você pode gerar uma inflamação crônica que posteriormente vai acabar tendo como consequência uma fibrose. É como se eu tivesse nesse canal de Guion, além da reação inflamatória, eu passo a ter ainda essa estenose que acaba favorecendo a fibrose. Então, por isso que acaba explicando tudo isso. Perfeito. Verdade. Bom, galera, vamos lá. Vamos parar por aqui então, né? Então já está tarde. Amanhã nós temos aí uma aulinha amanhã. Amanhã quem é amanhã? Eu nem sei, mas amanhã acho que o Babice amanhã. E estamos juntos de novo. Albino, um grande abraço, amigo. Um abraço, turma, para vocês todos aí. Um abraço, pessoal. E até a próxima, não. Vai com Deus.